apresentar, então, a tela do AVA, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do AVA, né? Sobre o trabalho da disciplina. Todo mundo está conseguindo visualizar aqui a tela? Aham, dá para ver. Beleza, então. Olha só. São dois trabalhos que estão marcados para vocês fazerem. O primeiro é esse trabalho de pesquisa, tá? Esse trabalho de pesquisa aqui é alguns temas voltados para a indústria. Eu tenho que atualizar esse arquivo, eu acabei esquecendo de atualizar, tá? O arquivo com a lista dos trabalhos não está atualizada. Eu vou atualizar depois da aula aqui, eu esqueci, tá? Desculpa. Alguns colegas me mandaram lá de grupo e eu acabei esquecendo. Mas aqui tem vários temas, açúcar e álcool, plástico, galvanoplastia, petroquímica, tem vários temas. E eu pedi a vocês que fizessem um trabalho de pesquisa. E aí, essa pesquisa, gente, por favor, na hora de fazer a pesquisa, busquem ou livro, preferencialmente, né? Ou artigo. E aí, o artigo, se vocês tiverem dúvida de como pesquisar os artigos, a gente pode combinar um dia para eu mostrar a vocês como que faz essa pesquisa, né? Eu mostro como é que pesquisa, como é que baixa, como é que faz as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente usa site de internet, blog, tá? Já aconteceu do cara pegar umas postagens lá da rede social, sinceramente. Por favor, não façam isso, tá? Então, assim, usem referências que alguém, além da pessoa que publicou, já leu e já tem respaldo, né? Então, por exemplo, um livro, no mínimo, o editor da revista, do livro, já leu, além do autor. Mas é normal ele passar por outras pessoas, tá? Uma revista científica passa normalmente por 2 a 3 revisores, tá? É normal, pode passar até por mais quando há discordância entre os revisores, mas é de 2 a 3. Aí, poxa, já são mais pessoas lendo. Quando você usa uma dissertação, você quer perguntar alguma coisa, Caterine? Pode perguntar. Você levantou a mão? Ah, não tem dúvida, não? Tá. E aí, quando você pega uma revista dessa, a chance de estar correto é maior. Por quê? Porque, como não é um assunto do domínio de vocês, às vezes você pode pegar coisas que não estão muito corretas, e aí gera dificuldade com vocês, porque na hora que eu for ler, se não tiver correto, gente, eu vou avaliar o trabalho. Se está errado, eu vou tirar a nota. Não tem jeito, porque eu estou avaliando o trabalho. Eu avaliei o que está escrito lá. Então tenham cuidado, tá? Outra coisa, na hora que vocês forem usar dissertações, TCC, tese, também tem que ter um certo cuidado. Sabe por quê? Dissertações é quando o cara defende um mestrado, ele faz um trabalho de mestrado. Geralmente ele faz uma revisão bibliográfica. Às vezes, na revisão bibliográfica, ele pode errar. E quem leu, normalmente são 3 pessoas. E 2 avaliadores, ou 3, mais o orientador. Eles podem ter deixado passar batido alguma coisa. E aí tem que ter um certo cuidado, tem que ser. Não estou dizendo que não é para usar, mas acontece, tá? É menos pior do que um blog. Um blog, pelo amor de Deus, não pega nada de blog, não. A imagem, se for pegar alguma coisa do blog, pega a foto. A foto costuma ser bonita e não tem muita chance de estar errado. Mas o texto, puxa vida, tá? Não pegue. Outra coisa que vocês têm que ter cuidado na hora de fazer o texto. Quando eu ponho lá o tema lá da área de inorgânica, gente, ó, por exemplo, se eu falar de plásticos, eu quero que vocês me mostrem um processo, tá? Então, vocês vão descrever, não precisa de ser uma descrição muito detalhada do processo, mas eu quero que vocês me façam aquela descrição do processo e me explique o papel do composto orgânico no processo.
Ô, Não professor, é não só lembro para se mim você falar. menciona, mas tem um mínimo de páginas que você botou? Obviamente, Não, não, você vai fazer não. uma folha só, né? Mas sim, você botou algum mínimo? Cara, acho impossível você fazer um trabalho desse com uma folha. Não, eu também acho, mas só assim. Não, você vai ter que entender assim. A qualidade do seu trabalho, eu vou ler, né? E aí eu vou dar Não, nota, claro. né? Só para saber se você estipulou um Não, não mínimo, tem. alguma Não, coisa assim. não estipulei por quê? Porque isso aí vai muito do que a pessoa vai escrever, né? Uhum. Entendeu? Então, eu acho que não tem lógica eu ficar estipulando. Outra coisa que eu botei aqui, tem um template para vocês fazerem. O que é um template? É um modelo, porque eu pedi para vocês escreverem na forma de um artigo. Eu acho que vocês viram aí, tem um arquivo aqui, ó, escrito assim, ó, template para o trabalho de química inorgânica na indústria. Esse template aqui é o que vocês vão seguir como referência. Nesse template vai ter lá, ó, olha só, uma introdução. O que é uma introdução, gente? A introdução é quando você fala sobre o que você vai explicar posteriormente. É quase um resumo expandido, tá? Mas você já ali já pode começar a introduzir o assunto. E aí vem a pesquisa bibliográfica. O que é essa pesquisa bibliográfica? É tudo que você achou de dados para colocar o seu trabalho. Ou seja, não adianta você me colocar um processo lá, explicar, não, olha, para produzir o açúcar, eu fermento o caldo da cana na temperatura tal, bababá, faço isso, faço aquilo, bababá. Sim, só que você tem que enriquecer isso aí, você tem que me dizer as etapas direitinho, qual é o papel dos compostos inorgânicos nessas etapas, quais são e qual é o papel. E, de preferência, sempre que possível, adicionar as reações. Por que eu falo que é sempre que possível? Porque alguns processos não têm reações, porque ou eles são complicados demais. Então, por exemplo, a fermentação. Você tem sempre umas equações simples de fermentação. Por quê? Porque essas equações é de transformação de açúcar e álcool. No caso do açúcar lá. Só que o detalhe de como ocorreu a fermentação não tem. Mas ele explica, na pesquisa bibliográfica, você vai achar a explicação do porquê que usa temperatura mais alta, do porquê que adiciona algum aditivo. Isso tudo é colocado lá. Tudo bem? Entendeu, João? Aham. Alguém, se tiver em dúvida, gente, só perguntar, tá? E aí você vai me colocar aqui tabelas, gráficos, por quê? Isso é um trabalho, gente. Isso é um trabalho. Então, se você colocar o gráfico, você não é colocar o gráfico lá e deixar o gráfico, você tem que explicar aquele gráfico. Então, por exemplo, voltando à fermentação, você, quando pega lá, tem uma tabela mostrando o aumento da velocidade de fermentação com a temperatura ou com a adição de alguma espécie lá que catalisa o processo. Você vai botar o gráfico, você vai me explicar. Ok? Botou uma imagem, é para explicar. Ah, eu quero pegar o processo e explicar numa imagem. Show de bola, você explica, não tem problema. Só que você tem que explicar no texto, não é jogar a imagem lá e pronto. Ok? Então você vai fazer e um cuidado que tem que ter, gente. E esse cuidado eu falo por quê? Porque vocês às vezes, fazem cópia do texto, né? Vai lá e Ctrl+C, Ctrl+V. O diabo do Ctrl+C, Ctrl+V é uma maravilha, né? Eu gosto. Todo mundo gosta. Só que vocês têm que entender o seguinte: aquilo que você copiou e colou não é seu. Ou você vai alterar aquele texto, tipo resumir, tipo reescrevê-lo com suas palavras, e aí você cita a pessoa, ou tem um modo de citação direta. O que é o modo de citação direta? Você vai no texto, você vai. Ai, meu Deus, esqueci o termo que eu uso aqui. Deixa eu ver que você. Eu até botei aqui a explicação aqui da citação direta. Aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai destacar o texto com um recuo.
E nesse recuo, você muda a letra, joga aquele texto e indica a referência. Tudo tem que ser indicado da onde você pegou a referência. Tá bom? Nesse template, ele explica essa citação direta e indireta. Ok, gente? Vocês não... Eu não quero que vocês se apropriem do que não é de vocês. Se não foi você que escreveu, como é que você vai se apropriar disso? E, por fim, tem a bibliografia lá, né? A bibliografia, você vai... Tem aqui o modo de fazer a bibliografia, tá? Como é que escreve. Depois, se vocês quiserem, eu acho que eu já mostrei para vocês, eu mostro lá no Word como é que você faz as citações e já gera a bibliografia direto, tá? Se quiser, depois a gente, numa aula à parte, faz isso. Beleza? A segunda parte do trabalho é o quê? Todos os trabalhos têm aqui de 2 a 3 estruturas inorgânicas. O que mudou para alguns pegarem... Só um resumo, então. Então, no geral, explicar como que é o processo do título, da fabricação daquilo que cada um recebeu. Ok. Tá, tudo bem. No geral, explicar como produz e explicar o processo, as fases e tal. Ok. E mostrar o papel dos compostos inorgânicos nesse processo. Ok. Ok? Uhum. Então, você tem que detalhar isso, de preferência usando reações químicas. Beleza? Uhum. Bom, outra coisa, quanto às estruturas. As estruturas, gente, eu dei aqui de 2 a 3 estruturas do tema que a gente vai começar hoje, né? Essas estruturas, inicialmente, o que eu queria era ir a um pouco mais, que seria vocês conseguirem fazer uma simulação num software aplicativo. Só que, gratuito, eu ainda não consegui um que atenda esse tipo de estrutura. Eu consegui para estruturas mais simples. Eu até estava olhando hoje um aplicativo de celular, ele tem algumas estruturas, mas não tem todas. E aí, nessa estrutura, ele dá para você o quê? Não tem aquele diagrama do orbital molecular? No diagrama do orbital molecular, eu não expliquei para vocês que ele é distribuído em ordem crescente de energia e que do orbital HOMO para o orbital LUMO eu tenho ali uma diferença de energia. Esses aplicativos, ele dá, esse orbital dá o cálculo da energia. Só que, devido à dificuldade dele não atender a todas as estruturas, eu optei por vocês fazerem esse cálculo à mão. Então, vocês vão fazer um cálculo aproximado. Eu vou ensinar vocês como é que faz esse cálculo aproximado, tá? E aí, nesse cálculo aproximado, vocês vão calcular. É claro que não vai ser o valor exato, mas a gente vai chegar próximo a ele, mas vocês vão fazer a explicação qualitativa daquele diagrama para as estruturas que eu dei para vocês. Ok? Aí, o que é qualitativo? Vocês vão dar a explicação geral de como que é o comportamento da estrutura. Tudo bem? Entenderam isso? Ah, mas eu ainda não sei fazer isso. Não sabe porque eu não dei a matéria ainda. Eu vou começar lá hoje. Eu acredito que na semana que vem a gente já esteja iniciando algum cálculo, que é usar a teoria do campo cristalino para a gente fazer esses cálculos. Beleza? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Aí vocês vão fazer um videozinho. Nesse vídeo vocês vão explicar a estrutura. Gente, aí nesse vídeo você pode usar uma apresentação igual eu faço aqui com vocês. Vocês, se quiserem fazer o vídeo direto, ou seja, pegar do celular, gravar direto, para mostrar a estrutura, vocês podem montar com palito de fósforo, com bolinha de isopor, com... tem um nome lá, uns negócios que fazem uns cordões, miçanga. Já ouviram falar de miçanga? Uhum. Então, dá para montar com miçanga. Se não quiser, dá para fazer com epóxi, dá para fazer com jujuba. Tem um monte de opção. Vocês vão montar aquela estrutura e explicar. Na semana que vem, eu vou montar uma com um modelinho que eu tenho aqui em casa. Vou mandar umas aulas, eu vou mostrar a vocês.
exatamente isso. Por quê? Para vocês mostrarem a estrutura da molécula, né? Talvez vocês consigam com animação ali, algum tipo de animação, gravar, eu não sei se daria certo. Isso aí vai depender de cada grupo, para explicar aquela estrutura, você tem que me explicar. Por quê? Porque eu peço a vocês para me mostrar a estrutura e explicar. E mostrar ali, ó, eu peço para vocês falar, ó, o comportamento, a exposição de faixa específica de energia e o seu comportamento isomérico, ou seja, se ele tem isômero. Ok? Então, aí vocês vão ter de 4 a 7 minutos. Gente, se vocês não me falarem nada, como é que vai chegar a 4 minutos de vídeo? Vocês têm que falar alguma coisa, não é? E todos os integrantes do grupo são obrigados a falar. Não é ficar lá de boca fechada, tem que falar. Aí, por exemplo, eu sei que nesse período de pandemia, não é conveniente vocês se reunirem, né? Por causa do risco da Covid. Mas vocês podem fazer, cada um faz uma parte, o seu vídeo. É importante que tenha alguma pessoa que vai ser aquele que vai juntar os vídeos. Como é que vocês fazem isso? Eu não sou editor de vídeo, comecei a editar uns vídeos ou outro agora por causa das aulas. Eu uso um programinha aqui que eu acho ele muito simples. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês, ele é gratuito, vocês baixam e editam. Dá para colocar os 3 vídeos lá, fazer uma ediçãozinha e ele vira um. Ok? Se quiserem, a gente para uma aula e mostra isso aí. Tá? Agora, eu acredito que alguns de vocês usem programas muito melhores do que eu uso. Eu, sinceramente, eu não gosto muito de editar vídeo, eu acho chato. Mas convém ali o mínimo de edição, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Diga, Caterine. Não consegui te ouvir, Caterine. Acho que ela está com problema no microfone. Tô ouvindo agora? Tá baixo, mas você começou a falar. Ah, sim. É que uma outra ideia também é que, por exemplo, o grupo que eu estava no trabalho de química, de introdução à química industrial, a gente se reuniu no Google Meet e gravou. A gente apresentou assim. Gravou a apresentação. Show de bola. É uma outra ideia. Isso aí convém a vocês. Eu vou avaliar o vídeo, eu vou ver o vídeo e vou avaliar o vídeo. Você entendeu? Então tem várias opções. Não se prendam a um modelo fixo. Você pode fazer de várias maneiras diferentes. Se quiser usar aplicativo para simular a estrutura, eu estou com... Depois eu vou pegar ali o aplicativo, aí eu mostro a vocês. Eu tenho um aplicativozinho bem direitinho, que ele faz a estrutura, a geometria das moléculas. Depois eu olho o nome lá. Tem várias opções, tá bom? Aí convém vocês organizarem aí. Alguma dúvida mais? Posso começar a aula, gente? Eu tenho uma dúvida sobre o primeiro trabalho. Fala, Catarina. É que assim, digamos, a linha de produção, entre aspas, de uma indústria petroquímica, ela não é, tipo, nada linear. É sempre uma coisa interligada à outra, 2 coisas, 3 coisas levam uma coisa, tipo, vão para a próxima etapa. E assim, como é que a gente faz a explicação? Eu vou te dar uma dica, assim. Na verdade, ali, eu acredito que eu também falhei no título. Eu devia ter especificado mais o título, ficou muito aberto. Né? Então, essa parte de petroquímica, acho que é petroquímica o seu, não é? Uhum. Eu poderia ter colocado 3 ou 4 títulos diferentes. Mas a minha sugestão é o seguinte, se eu fosse você, eu partia para a parte de refino. Então, o refino também... No refino, o que acontece? Você pode pegar o jeito mais simples, que seria a parte inicial, que é a destilação fracionada, e a posterior, com catalisadores.
que os catalisadores todos são inorgânicos. E se Então, prende aí, sem se preocupar muito em explicar o porquê que deu o produto tal, tal, tal. Porque, ou você vai ser específica, aí você tem que explicar mais. entendi. Você Então, explicaria o processo de forma genérica, sem se preocupar com o produto final. Porque se você for olhar o produto final, aí você tem que explicar o processo específico para chegar naquele produto. sim, Entendeu? é que eu vi um livro, aí tava lá um diagrama de uma petroquímica que tava assim, meu Deus, é gigante e é cheio de Mas você não precisa de explicar todas as etapas. Você pode pular etapas, você entendeu? É, explica, você tipo, explica só o que o que ele chama contém. de diagrama simplificado. Você entendeu? Que aí você pula etapas, você vai de uma forma mais rápida até chegar onde você quer. Não sei se Ok. eu fui claro para você. Tipo, focar só mais assim. Os outros você explica assim de forma mais superficial, mas explica. E onde tem os compostos inorgânicos você foca mais? Você explica o papel daqueles compostos inorgânicos mais detalhadamente. Ok? Ok. Uhum, entendi. Obrigada. Falou. A gente ainda vai ter. Eu separei fórum, tem uma aula lá de fórum que eu separei mais à frente para tirar dúvida de vocês, tá bom? Só para falar sobre o trabalho. Eu vou avisar vocês. Aí não vai ter aula normal, vai ser só para tirar dúvida do trabalho. Ok? Podemos começar então, assim, ir para a aula ou tem mais alguma dúvida? Acho que tá Bom, tudo certo. então vou começar a aula. Hoje vai ser, a gente já foi uns 50 minutos ali, né? Mas era importante conversar, né? É sempre importante a gente explicar essas coisas, porque às vezes a gente fica um pouco afastado, né? E aí dúvidas que são simples se transformam em problemas muito sérios, tá bom? Qualquer coisa é só perguntar. Vai perguntando que eu, dentro do possível, vou tirar dúvida. Bom, a gente hoje, dentro da nossa programação, para finalizar essa componente, está faltando falar dos grupos que dizem respeito à família dos alcalinos, alcalinos terrosos, família do carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. E os compostos de coordenação que envolvem os elementos de transição. Então, normalmente, a gente começa a falar primeiro dos elementos representativos, explica um pouco deles e depois vai para os elementos de transição. Como a gente tem esse trabalho e é necessário que vocês saibam a matéria para o trabalho, eu inverti essa ordem, tá? E até porque eu acho que é mais importante vocês aprenderem essa parte dos compostos de coordenação. E a gente vai ver primeiro esses compostos de coordenação, tá? Então, o termo complexo ou composto de coordenação, ele foi há algum tempo organizado para toda vez que eu tivesse um composto onde um elemento de transição tivesse ligado a outras espécies. No início, ocorreram alguns erros, por quê? Quando você generaliza, ou seja, apareceu o composto de transição, um elemento de transição, ele é um composto de coordenação, acaba ocorrendo erros, porque existem estruturas que, apesar de ter o elemento de transição, ele não é um composto de coordenação. Porque, para ser um composto de coordenação, esse elemento de transição, ele tem que ser o centro das ligações, e ele que vai determinar como que vai ocorrer a ligação das outras espécies que estão se combinando com ele, que a gente vai denominar ligantes mais à frente. Ok? Então, precisou montar uma teoria para explicar, porque anteriormente, todas as substâncias que apareciam um elemento de transição era denominado composto de coordenação. E vocês vão ver que não é exatamente assim que funciona. Existem alguns compostos que não são de coordenação, eles são simplesmente compostos salinos, são sais.
tá? E aí, mais à frente, vocês vão vendo a diferença. A gente vai mostrando os exemplos, ok? Aqui eu dou um exemplo de um composto de coordenação. Se vocês olharem, eu tenho 4 moléculas de água. Isso aqui é a água, H2O. Se vocês observarem nesse desenho, claro que aqui não, o desenho está no plano, não é uma estrutura em 3D. Por que eu nem sempre coloco a estrutura em 3D? Porque às vezes é difícil de visualizar. Apesar de ser o desenho mais real, nós temos ainda uma certa dificuldade de olhar a terceira dimensão. Aí fica mais fácil mostrar no plano, ok? E aí, aqui mostra o seguinte, eu tenho um íon de cobre, tá? O cobre, ele é um elemento de transição, como ele é um elemento de transição, vocês sabem o quê? Que ele vai estar na tabela periódica, naquela parte central, tá? E o subnível dele mais energético é o subnível D. Nesse caso, o cobre perdeu 2 elétrons, tá? Então, esses elementos de transição, eles têm uma facilidade, uma dificuldade, na verdade, perdão, de terem vários números de oxidação. No caso do cobre, ele tem o NOx mais 1 e mais 2, e aí, o porquê que o NOx dele vai ser um ou outro, a gente vai entender melhor quando chegar na teoria do campo cristalino. Ali que dá para entender melhor, por exemplo, existe o cromo, que ele tem 6 variações de NOx. E cada vez que você tem um NOx diferente, o resultado da estrutura final é diferente. E esse cátion, ele atrai as moléculas de água e vice-versa. Por quê? Porque o oxigênio, ele tem aqui pares de elétrons livres, com carga negativa, que proporciona essa atração e a ligação. Se vocês observarem, a água aqui, ela está se comportando como uma base de Lewis. Por que uma base de Lewis? Porque ela vai ser uma doadora, né, de elétrons. Ela vai doar o par de elétrons para fazer a ligação. Então, ela faz uma ligação covalente com o íon Cu2+, e essa espécie aqui vai receber esse par de elétrons. Para ela receber, o que ela precisa ter? Ele precisa ter um orbital vazio que possibilite fazer essa ligação. Então, ele seria um ácido de Lewis, um aceptor de elétrons, um recebedor de elétrons. Beleza? Todos os compostos de coordenação se ligam dessa forma, numa reação ácido-base de Lewis. Beleza? E aí, fazendo essa ligação, a água, como ela é neutra, eu vou gerar um composto com carga mais 2, tá? A geometria desse composto, a gente vai ver que ela vai seguir mais ou menos a mesma tabela de geometria anterior. Nesse caso aqui, ela pode me gerar um composto tetraédrico ou um composto quadrado planar. A gente vai ver o porquê que é um caso ou outro posteriormente. Ok? Sim, ali, é só a definição. Bom, em termos aqui, ó, quando eu trabalho com os elementos de transição, como eu falei para vocês, eu vou trabalhar com esses elementos do centro da tabela periódica, tá? Aqui ainda está com aquela tabela, a parte de cima é aquela definição entre família A e B, que usava antigamente, e hoje usa essa contando direto de 3 a 12, tá? Então, aqui eu vou ter, ó, 3D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Ok? É a distribuição aqui. Da mesma forma embaixo. É importante destacar que existe aqui os elementos de transição interna, que são os actinídeos e os lantanídeos. Esses aqui, eles pertencem ao 6º e 7º período. Eles não aparecem aqui, só tem um ícone. Por quê? Porque as propriedades deles são muito similares, e aí não dá para você trocar ele de família. Eles têm a propriedade que varia muito pouco, do primeiro até o último elemento.
ok? Mas a gente vai dar preferência a trabalhar com os elementos de transição do quarto período, ou seja, se ele é quarto período, o subnível 3D, e alguns do quinto período. Raramente a gente trabalha com sexto período. Alguém tem ideia por quê? Não sei. E eu vou explicar a vocês, porque aqui na aula, apesar de existir diversos compostos com o ouro, com a platina, com o mercúrio, com esses compostos aqui, o rênio, a dificuldade de trabalhar com eles é que varia muito as propriedades dele. Os que têm as propriedades mais tranquilas são do 3D1. A partir daqui para baixo, o efeito da contração, da contração lantanítica, não, perdão, o efeito da variação do raio é tão grande que as propriedades deles vão mudando muito e dificultando a previsão da teoria. Por isso que a gente tende a trabalhar mais com esse 3D, porque é mais fácil para mim, na hora da aula, explicar para vocês. Essa é a realidade. Mas a gente vai mostrar alguns desses compostos também do quinto período, do 4D, ok? E algum outro do sexto período. Beleza? Posso continuar? Alguma pergunta? Beleza. Bom, qual a importância do estudo desses compostos de transição, né? Desses compostos de coordenação? São várias as propriedades deles, tá? Eles têm propriedades ópticas muito específicas. Então, hoje, quando a gente olha essa tela do computador, essa tela plana lá da TV, ali eu tenho vários compostos de coordenação que proporcionam aquela tela colorida, com aquela qualidade que a gente tem tanto na TV, nos dispositivos eletrônicos. Em termos de medicina e biologia, tem vários estudos avançando com esses compostos, inclusive alguns deles em estado sólido, trabalhando na substituição de próteses. Tá? As propriedades magnéticas e elétricas deles são únicas, ok? A parte de catálise, a maior parte dos compostos de coordenação tem propriedades catalíticas específicas. Ou seja, quando eu falo de catálise, eu estou falando o seguinte, ele altera o processo reacional, tá? Ou seja, você, de alguma forma, ele age criando uma rota paralela àquela reação e, ao final da reação, você consegue retirar aquele composto que você adicionou. E aí você tem só o produto da reação que você queria. Então, as propriedades catalíticas são inúmeras, em diversas áreas diferentes, e ainda é um campo de estudo aberto. Por quê? Porque ainda não se entendeu tudo que precisa para compreender como que a catálise acontece. Ô, professor, Sim. uma pergunta. O processo de catálise é que envolve um catalisador, não é? Ou não tem nada a ver? Sim, envolve o catalisador. A gente tem alguma matéria que estuda só isso, ou alguma matéria vai abranger isso? Porque, para mim, catalisador não faz o menor sentido. Nem era para funcionar direito. Eu não sei te dizer se dentro do curso de Química... Porque, assim, eu vi uma parte de catálise na matéria de Química Inorgânica 3. Eu acho que no curso de vocês não tem Química Inorgânica 3, tem? Não sei. Então, eu não lembro se tem, sinceramente. Eu não participei da montagem desse curso. Eu não fiz parte da comissão. Então, eu não tenho certeza se tem alguma matéria, João. Mas o que você tem que entender é o seguinte: os catalisadores mais simples de entender a ação deles são os metais. Metais de transição, puro. Por quê? Esses metais, quando você adiciona numa reação, eles têm uma superfície de contato daquele metal. Normalmente, aparece ali algum tipo de poro na estrutura, o que aumenta essa superfície de contato. E esse metal,
as espécies que participam da reação se ligam à superfície desse metal. Então, eles, ao invés de ter aquela reação direta entre duas espécies lá, eles reagem primeiro com o metal, e ao ligar aquele metal, por uma interação lá, eles ligam ao metal, ele passa a ser um sítio de ligação, facilitando a chegada da outra espécie nele. Eu não sei se você está me entendendo. E aí, quando a outra espécie chega nesse elemento para se ligar, eles reagem, formam um produto e aquele metal que ele estava ligado, ele se desprende dele. Porque o produto formado é mais estável. Qual matéria que você falou que era para ter, que a gente tinha que ter para ter? Eu vi em Orgânica 3. Que a gente não tem na Orgânica 3, não. Então, eu não sei, mas tem outras matérias, né? Eu não sei. Aí teria que olhar todo o curso. Eu vou ver se depois eu... Deixa eu anotar isso aqui. Não, mas eu entendi mais ou menos. Entendeu? Mas esse é o mais simples dos casos. Hoje existem casos muito mais complexos, entendeu? Por exemplo, existem vários catalisadores com compostos de coordenação, só que eles estão no que a gente chama no alama. Ele forma uma estrutura que não é sólido nem líquido, é uma estrutura diferenciada, tá? Parecido com argila, com argilo mineral. Esses, sim, são muito mais difíceis de entender. Como que ocorrem as reações, tá? Mas aí eu não sei se aqui nesse curso tem, tá? Mas vocês, né, perdão, vocês podem, agora existe, até teve um curso, vocês conseguem ver em congresso, vocês já viram os congressos que estão tendo? Tem diversos congressos online acontecendo, tá? E existe o congresso de catálise. Aí, nesse congresso, você tem mini cursos específicos de catalisadores, onde você consegue desenvolver mais. Vocês já estão na hora de começar a verem isso. E hoje, como está tudo online, gente, está tão baratinho, as coisas... Porque, assim, quando você tem que ir fisicamente, é legal, porque está passeando, conhece um local diferente, conhece pessoas diferentes. Mas, em termos de custo, o congresso online está muito barato. Ok? Vou continuar aqui, João. Alguma dúvida mais? Bom, quem foi que começou toda essa ideia dos compostos de coordenação? O primeiro que iniciou a ideia foi o senhor Hansen, né, que era um cientista dinamarquês. Ele foi o primeiro que organizou uma teoria de química onde os compostos reagiriam em série, tá? Em série, mas quem deslanchou mesmo foi o Werner. O Werner, ele que foi o pai da teoria de coordenação, ele conseguiu, de uma forma bem organizada, mostrar como esses compostos se ligavam, e toda essa teoria que ele montou baseou-se no estudo com aminas. Aminas, gente, são derivados de NH3. E aí ele já tinha algumas reações com aminas, tá? Mas ele percebia que formava compostos diferenciados e, usando as teorias de ligação da época, ele não conseguia explicar. E aí o Werner, ele organizou toda essa ideia e montou essa teoria, na época ficou conhecido como teoria de coordenação, né? Posteriormente, viu-se a importância dessa estrutura. Por quê? Porque no meio biológico, os organismos vivos utilizam esses compostos de coordenação como comunicadores químicos. E aí criou-se uma química específica e ficou conhecido como química de coordenação. Tá? Esse artiguinho aqui é um artiguinho que está disponível na internet, é um artiguinho bonzinho, eu ia até pedir vocês para lerem ele, mas eu achei melhor dar preferência ao livro. Tá? E o Werner, ele conseguiu sintetizar toda essa teoria de uma forma que ficou muito rica. Tá? Essa teoria de coordenação,
ele levou mais ou menos a vida toda organizando, mas o que deixou ele curioso no início foi justamente essa estrutura aqui, ó. As substituições que você pode fazer nos compostos de coordenação. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho aqui um composto ligado ao cobalto, que é esse CO, onde eu tinha 5 grupos aminas ligados e um cloro. Tá vendo? E 2 cloros aqui do lado de fora. Por quê? Porque como o cobalto é mais 2, e cada Cl desse aqui é menos 1, cada cloreto é menos 1, para zerar a carga, 2 cloretos. E aí eu consigo substituir, ou seja, eu consigo tirar esse cloro, colocar mais uma amina, e o cloro vai para o lado de fora, ou eu consigo colocar uma outra quantidade de aminas, formando um composto totalmente diferente, ou seja, cada um deles é diferente um do outro. Então, esse estudo com as aminas foi a ideia de Werner, né? E na ideia de Werner, quando ele fez esse estudo, ele investigou esse estudo através da condutividade elétrica que existia na solução quando ocorria substituições. Ó, então, isso para a época, gente, eu estou falando ali, ó, 1913, se eu não me engano, que foi quando ele lançou a teoria mesmo. Então, ele acompanhava a condutividade, essa unidade aqui, ó, é microsiemens. Siemens é a unidade que a gente utiliza de condutividade na solução. Micro é 10 a menos 6. Então, ele media a condutividade à medida que ia ocorrendo substituições. Por quê? Porque dentro dessas substituições, o composto pode estar na forma ionizada ou na sua forma não ionizada, vai depender. E cada vez que eu vou substituindo ou liberando espécies ionizadas, que a gente vai denominar de eletrólitos, a condutividade da solução diminui. E aí vai diminuindo essa condutividade, automaticamente eu vou tendo, ou aumentando, né? Eu vou tendo um valor diferente lá da sua solução. Então, ele acompanhava as substituições que ocorriam a partir da condutividade da solução. Aqui, ele faz aqui uma estrutura, né, de platina. Aí, essa era a forma como se escrevia antigamente, a fórmula empírica, né? PtCl4 3NH3, que tinha uma condutividade de 96,8 microsiemens. Ok? E aí, o que foi acontecendo é o seguinte: quando você pega o PtCl4 2NH3, a condutividade era zero. Ou seja, não aparecia dentro da capacidade do equipamento da época, era como se não tivesse valor de condutividade nenhuma. Hoje, com equipamentos mais sofisticados, você consegue, mas num valor muito mais baixo do que esse. Ok? Então, o que o Werner teve de sacada foi o seguinte, que possivelmente essa estrutura, como era escrita, tinha algum erro. E aí foi quando ele sugeriu uma nova forma de se reescrever essas estruturas e explicou o seguinte: quando eu tenho PT NH32Cl4, todo o Cl que está aqui na estrutura está ligado à platina. Então, o que ele está falando é o seguinte: deixa eu ligar aqui para vocês enxergarem. Eu teria uma estrutura assim, ó, PT. A carga desse PT é mais 4. Ok? Eu estaria ligado a um cloreto, estaria ligado a 2NH3. Ixi, espera que eu acabei escrevendo errado ali, gente, desculpa. Ó. Ó, então aqui eu tenho um NH3 aqui, outro aqui, outro NH3 aqui embaixo. E aqui eu tenho um
cloreto, outro cloreto, outro cloreto e outro cloreto. Tudo bem? Podemos seguir? Hein, gente? Alguma dúvida? Pode seguir. Pode seguir? Qual a diferença desse aqui de cima para esse aqui de baixo? Quando eu coloquei mais uma mina, perdão, quando eu coloquei aqui, ó, esse aqui eu tinha 2 NH3, 4 cloretos, né? Aqui eu passo a ter 1 NH3 e 3 cloretos, estão vendo aqui? A diferença é o seguinte, que esse aqui do lado de fora, tá vendo? Do lado de fora do colchete, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó, esse cloreto aqui do lado de fora do colchete, ele não está ligado direto à platina. Ele estaria ligado aqui, ó, seria uma outra estrutura com essa, ó, ali no caso seria 1 NH3, e eu teria mais 3 CLs, olha só, hein? Aqui a carga final foi 0, porque 4 cloretos zeraram a carga. Aqui, olha só, como eu tenho só 3 cloretos, eu ainda fiquei aqui com um composto de carga mais 1, porque a platina é mais 4 e cada cloreto menos 1. Então, para zerar essa carga, eu precisei de um cloreto menos 1 aqui do lado de fora, estão entendendo? Todo mundo entendeu? Sim. Como esse aqui, esse primeiro composto, olha só, hein? Esse primeiro composto aqui não tem carga sobrando, ele gerou uma solução com carga final neutra, não aparecendo a condutividade. Quando aqui eu gerei um composto com carga mais 1, que a neutralidade apareceu pela presença do cloreto, que é o ânion menos 1, em solução, essas duas espécies aqui se separam. Quando elas se separam, elas criam um mecanismo de condução, aparecendo a condutividade aqui, ó. Na proporção de quanto? 1:1, onde o eletrólito que ele fala aqui é o Cl, ó. 1:1, tá vendo? Aí, quando eu monto uma nova estrutura, onde aparece 2 cloretos do lado de fora, ou seja, 2:1, a minha condutividade mais que dobrou. Estão vendo? E quando eu tenho uma estrutura com 3 cloretos, ou seja, carga 3 aqui do lado de fora, eu vou ter uma condutividade maior ainda. O que ele mostrou é que a forma como era escrito antes não indicava quem estava ligado ao átomo central que proporcionava a neutralidade da carga. E aí o Verne propôs o seguinte, que se dividisse o composto de coordenação em 2 grandes partes. A primeira parte ele chamou esfera interna, que são aquelas espécies que estão ligadas direto ao elemento de transição. E o que está do lado de fora, que ele propôs a separação por um colchetes, tá vendo aqui? Era o que caracterizava a esfera externa, né? Onde a esfera externa é composto de um contraíon. O que é o contraíon? É aquela espécie que vai neutralizar a carga do composto aqui de coordenação. Beleza? Conseguiram entender? Uhum. E aí, quando o Verne fez isso, ele trabalhou com inúmeros compostos de coordenação, ele deslanchou, porque bate a teoria. E a grande vantagem dessas espécies de coordenação é que, apesar de ser um íon, essa aqui, você consegue separar ele na solução, porque ele é estável. Ele é totalmente estável. E como eu tenho aqui essa espécie do lado de fora, eu consigo substituir facilmente tudo que está na esfera externa ou na esfera interna de hidratação. Eu consigo fazer essa substituição
nos compostos de coordenação. Alguém não entendeu o que eu falei? Tem alguma dúvida? Então, foi assim que Verne investigou os compostos inicialmente, e foi daí que ele montou a teoria dele. Aí aqui é o desenho geral, né? Eu tenho a espécie interna, que a gente chama esfera interna, tá? Essa esfera interna, o metal tem uma valência, lógico, ele tem um NOx, só que o NOx dessa esfera interna é resultante da soma do NOx do metal com os ligantes. Lembrando, o ligante pode ser nêutron, o ligante pode ser aniônico, raramente é catiônico. Por quê? Porque o metal já é um cátion. Então, raramente é. Ok? E na esfera externa, que a esfera externa é caracterizada pelo quê? Pela espécie que a gente chama de contraíon, né? Por que ele é contraíon? Porque eu tinha um íon aqui dessa esfera interna e ele vem para zerar o NOx, para balancear a carga do complexo. Beleza? Alguma dúvida, gente? Então, se vocês olharem, ó, eu passo a ter aqui dentro do composto de coordenação vários tipos de ligações diferentes. Eu tenho uma atração puramente eletrostática, ou seja, com tendência iônica, né, da esfera externa, mas eu tenho ligações covalentes dativas entre o metal e os ligantes. E dentro do ligante, porque os ligantes podem ser muito grandes. Aqui eu usei NH3, você pode usar água, como aqui, ó. Aqui a gente viu aqui o composto com água, H2O. Entre o ligante, eu tenho ligações covalentes simples. Então, dentro de uma mesma estrutura, eu tenho vários tipos de ligações diferentes. Oi? Dá licença. Eu acho que eu tinha visto na semana passada que não seria o contrário, não? Aqui era o balanço de carga, seria a secundária? Agora eu estou na dúvida. Qual balanço de carga? Perdão, da esfera externa? No caso, essa não seria a valência secundária? Seria. É porque tá a valência primária aí. Mas aqui é a valência primária do contraíon, não? Você entendeu? Porque eu tenho aqui a minha valência do complexo, que é o meu valor ali, que eu vou resultando da carga. E o contraíon tem a valência dele. Cada contraíon tem sua valência. Tá entendendo? É porque a gente, quando pensa no contraíon, você pensa assim, a soma da carga vai ser igual. Imagine que aqui o resultante do complexo fosse mais 4. Tudo bem? Eu posso ter aqui 2 contraíons. O Cl menos, aqui com uma carga, e um PO4 menos 3, com outra carga. Todos os dois fazem parte da esfera externa. Cada um deles vai ter uma valência primária. Entendeu? Não, né? Deixa eu tentar. É porque na definição que eu tinha visto na outra apresentação, falava que quem estava ligado diretamente por ligação covalente, né? Ah, é porque aqui está escrito secundária, ó. Então, acho que por isso que eu estou na dúvida. Aqui está escrito secundária, não. É porque assim, ó, aqui quem está ligado diretamente na esfera interna de hidratação, na esfera interna de coordenação ao elemento aqui, ele vai me gerar uma resultante de carga, que é a soma dos ligantes e do metal, que é a carga do complexo. Ok? Sim. E cada contraíon que tiver aqui, que pode ser, eu nem tinha falado nisso, eu não preciso ter um contraíon só, de uma espécie só, eu posso ter várias espécies diferentes. Ok? Então aqui eu posso ter um cloreto e outra espécie ligada, ou duas outras espécies
balanceando a carga do complexo. Cada um deles vai ter a sua valência. Ok? Agora, eu entendi sua dúvida sobre ser secundária o que está do lado de fora ou ser primário o que está do lado de dentro. Eu conheço como essa aqui, que é a valência do complexo, como primária. Isso aqui eu acho que está errado. Ou eu digitei errado. E o do contraíon como secundária. Entendeu? Eu acho que Então, foi isso que eu tinha entendido também na É porque outra aqui está invertido. Mas o não. importante que você entenda aqui, o que é mais importante, perdão, não é que é importante, né? É como que você chega nessa valência aqui e quantas espécies vão definir a valência aqui, da esfera externa. Porque a valência da esfera externa é igual a essa aqui. Só que cada um contra íon tem a sua valência primária, a sua valência original. Sim, essa parte eu entendi, professor. Ok? Obrigada. Você queria perguntar alguma coisa, ô Caterine? Não, aqui no livro também a esfera externa é a valência secundária e a interna é primária. Eu acho que aqui foi erro meu, tá? Bom, aqui é a mesma coisa da anterior, né? Mas aqui ele está mostrando em termos de uma ligação. Por isso que eu demorei a mostrar a vocês esse composto de coordenação, porque se vocês observarem, a geometria dessa esfera interna, quem vai definir essa geometria é o elemento de transição. Tudo bem? Como é ele que define geometria, a gente fala que ele está coordenando as ligações com o ligante. O ligante vai se ligar aonde o composto de coordenação determina. Claro que não é assim, a gente fala onde ele determina, parece até que está vivo, né? É onde a distribuição da densidade eletrônica dele favorece a ligação. Ok? E aí vocês vão ver que o composto de coordenação, ele tem diversas geometrias, sendo que tem duas que são as mais favoráveis. Aqueles que vão gerar uma geometria tetraédrica ao quadrado planar, ou seja, eles vão ter 4 ligantes, e a segunda que vai me gerar uma geometria octaédrica, que no caso teriam 6 ligantes, que é o exemplo aqui. Nesse caso, a geometria que a gente vai definir aqui para o composto de coordenação, a gente observa em relação a quê? Como é que eu vou definir a geometria do composto de coordenação? Normalmente você define pelo que a gente chama de número de coordenação. Se vocês lembrarem, o número de coordenação vai ser o quê? Vai ser o número de ligantes que vai rodear o metal, o elemento de transição, na hora que ele fizer a ligação. Então, se ele tiver 6 ligantes, a geometria vai ser octaédrica. Se ele tiver 4, vai ser quadrado planar ou tetraédrica. Aí vocês vão ver quando que vai ser um caso, quando que vai ser outro. Agora, existem outras geometrias? Existem inúmeras, que a gente vai comentar aqui rapidinho. Só que todo o curso vai ser dado ênfase a essas duas. Coordenação 4 ou coordenação 6. Ok? Aqui é a mesma coisa da anterior, né? Tá mostrando o número de coordenação. Aí aqui, gente, eu fiz uma animaçãozinha. Isso aqui a gente faz naquele programinha da ACD Labs, que é o QuemSketch. Infelizmente, eu ainda não consegui projetar para mostrar a vocês como ele funciona. Alguém já baixou esse programinha? Eu já baixei, tipo, mas faz um tempão, quando eu tava no ensino médio, tipo, pra brincar. Mas eu desisti. Mas é assim mesmo, é para brincar mesmo. O legal dele é que você consegue tirar informações, por exemplo, de comprimento de ligação, a energia da ligação. Eu não consegui ainda, pelo menos assim, eu já dei uma futucada e não achei, mas o tutorial dele fala que dá para você conseguir a energia do orbital HOMO-LUMO, que é o que a gente precisa.
Só que eu não consegui ainda, tá? Eu não consegui. E, além disso, na hora que eu monto esses compostos de coordenação, a valência do elemento metálico fica diferente. Tem um jeito de mudar, mas eu também não consegui. Por isso que eu não indiquei eles para vocês usar. Eu que não consegui, tá bom? Mas ele faz essas animaçõezinhas, não é difícil de fazer e fica bonitinho, né? Aqui, nessa animação, é um modelo de bola e vareta, e esse pontilhado aqui, ele mostraria o quê? Ele mostraria justamente a distribuição de carga no que a gente chama de eletrosfera. Ok? Aqui um outro exemplo, né? Aqui, se vocês observarem, eu já tenho aqui, era aquele exemplo lá do cloreto e do cobalto, ligado, junto com a mina, né? Amônia, o NH3. Aí aqui eu fiz a mesma animação anterior, só que eu não usei aquela da eletrosfera, só usei vareta, que fica mais fácil de ver. Esse verdão ali, ó, esse que estava em verde aqui é o quê? O cloreto. E esse azulzinho aqui é o NH3. Tá vendo? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar direito. Bom, algumas definições importantes aqui para número de coordenação. Então, o somatório do número de ligantes vai me dar o número de coordenação. Se você sabe o número de coordenação, você automaticamente sabe qual vai ser a geometria, ok? Normalmente, não passa de 6, tá? Não passa de 6. Mas existem alguns complexos mais complicados um pouquinho, principalmente com os lantanídeos, que podem chegar a número de coordenação 12. Graças a Deus, a gente não vai ter que trabalhar com esses casos. Eu só vou mostrar para vocês. Ok? Alguma dúvida? Não. Bom, o que vai afetar o número de coordenação, né? Por que o número de coordenação ele tende a ser maior ou menor? Isso aí é a primeira coisa que vocês têm que entender. Um dos principais fatores é o efeito estérico. Vocês já ouviram esse termo? Eu não. Efeito estérico, vocês vão ouvir isso muito em orgânica, tá? O efeito estérico é o quê? É um impedimento físico, uma barreira física, que impede um outro ligante de se aproximar do íon central. Se ele não se aproxima, ele não consegue se ligar. Tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, ó, você quando tem um ligante muito grande, muito volumoso, porque existem ligantes com mais de 20 átomos, gente. Então ele é grandão. Ele vai automaticamente rodear o átomo central e impedir a entrada de outro ligante. Não tem tamanho para chegar ali. Esse é um dos principais efeitos. Tá? O efeito estérico é direto. Se o ligante for muito grande, você pode saber que o número de coordenação vai ser pequeno. Por quê? Porque não cabe outro. E pequeno, você se refere a quantos? 2, 1, 2, 3, depende. Ok? Um outro fator que interfere é o tamanho do raio do íon de coordenação. Por quê? Se ele for muito pequenininho, ou um elemento lá com um raio muito pequeno, o que vai acontecer? A chegada do ligante vai obstruir a entrada do próximo ligante, e cada vez vai ficar mais difícil. Então, raios menores tendem a formar número de coordenações menores. Continua sendo efeito estérico, estão vendo? Aí, por fim, vai haver as interações, que aí vai depender, cada caso é um caso. Por quê? Porque isso tem a ver com a atração entre a espécie e o ligante. Existem atrações específicas, assim como a formação de mais de uma ligação
também vai favorecer. Aí a gente vai ver o caso que ocorre isso, que são dos quelatos. Ok? Mas, de modo geral, o que mais complica é o efeito estérico. O efeito estérico é o determinante para número de coordenação, mas existe aqueles efeitos relacionados ao tipo de íon metálico. Aí cada caso é um caso. Então aqui, ó, ele mostra aqui, ó o tamanho desse complexo aqui, ó, desse ligante, perdão. Ó, qual o número de coordenação aqui? Vocês conseguem enxergar nesse composto aqui qual o número de coordenação? A primeira coisa que você tem que fazer, identificar o elemento de transição, o íon de transição. Se você olhar, é o ferro. Estão vendo aqui? Daniele disse que ela acha que é 2. Então, aí você, ligado ao ferro, tem quantos? Um do lado de cá, um do lado de cá. Número de coordenação 2. Aí você fala, mas não podia entrar mais um aqui? Até dá. Só que o efeito estérico, ó, você tem que entender o seguinte, essa espécie volumosa aqui, cada um desses átomos tem uma carga negativa que repele a carga negativa do próximo ligante que está chegando. Então, o efeito estérico não é só uma barreira física, é uma barreira de carga também. Existe o campo elétrico que envolve, ok? Nesse aqui, vocês conseguem enxergar o número de coordenação? Eu estou tentando localizar o átomo central. Esse é difícil, eu também achei. É o roxo? Todo mundo concorda com ela que é o roxo? Ó, eu não sei se é. Não, é difícil. Que é difícil, é. Não é o verdinho ali, não? Eu acho. Perdão? Eu não entendi. O verdinho ali. É esse aqui, ó. É esse que tá falando? É esse aí. É esse aqui. Sabe qual é o número de coordenação aí? 1. Doideira, não é? E nesse de baixo, qual é o número de coordenação? 3. E aí? Todo mundo concorda que é 3? Para você sacar, aqui fica fácil porque tem a fórmula aqui embaixo. Então, o número de coordenação é 3. O metal está aqui, ó. Ó, ele está ligado a esse N, tá vendo aqui que tem um N, esse aqui de trás e esse aqui, ó. E isso tudo está ligado a essa espécie N aqui, ó. Então, o importante é enxergar qual é a espécie que está se ligando. Se você enxergar isso, fica fácil, tá bom? Bom, o número de coordenação, como eu falei para vocês, 4, é muito comum, por isso que eu estou dando uma ênfase maior. Ele pode gerar uma estrutura tetraédrica, né? 4 ligantes ligados aqui, ou quadrado planar. São as duas possibilidades. E isso vai ocorrer normalmente, tá? E quem vai definir vai ser algumas propriedades do ligante e do átomo central. Então, é super difícil enxergar, tá? Essa aqui não é fácil de enxergar, tá? Como que vai ser, como que vai ocorrer cada caso. E aí, à medida que a gente for trabalhando, que a gente vai falar em particular desses casos aqui, tá? Mas, em geral, se o átomo central ele é pequeno, e o ligante é grande, a tendência é ele formar tetraédrico. O contrário vai me gerar o quadrado planar. A tendência, mas isso não é regra, tem um monte de diferença lá que ocorre, ok?
Então, é importante vocês lembrarem o seguinte, número de coordenação 4, eu tenho essas duas possibilidades. Aí, quando que vai ser, a gente vai vendo na teoria, vocês vão entender melhor quando que cada caso vai ocorrer. O número de coordenação 5, aqui tem um erro, isso aqui é 4 ainda, tá? O número de coordenação 5 também gera duas possibilidades, só que não é comum. Não é comum aparecer número de coordenação 5, tá? E é engraçado que a tendência, eu tenho aqui essa piramidal quadrática e a bipirâmide trigonal. Essa bipirâmide trigonal, ela tende a ser mais estável que a piramidal quadrática. Então, a tendência é esse complexo migrar para essa outra estrutura. Porque eles têm uma diferença de energia pequena, e essa pequena diferença de energia permite a migração de uma forma em outra, sem um grande gasto energético. Vai depender, lógico, de alguns casos, né? Vai depender de algumas coisas que a gente vai ver lá, ou seja, o tipo de ligante. Se o ligante for bidentado, que eu ainda nem falei para vocês o que é, isso vai atrapalhar um pouco, tá? E essa migração de uma estrutura e outra é chamada de rotação de Berry. É o nome que dão. A coordenação 6 também é um caso que a gente vai estudar mais, que chama de, geralmente, gera uma estrutura octaédrica. Essa estrutura octaédrica já é conhecida de vocês, só que agora, nesse caso, a gente vai ter, nessa estrutura, um grupo maior que a gente chama de ligante. Aparece também essa trigonal prismática, mas não é muito comum essa estrutura, então a gente não vai dar ênfase a essa, vai dar ênfase à octaédrica e um efeito que ocorre nela que causa uma distorção, um alongamento ou achatamento dessa ligação axial aqui, ó. Isso aqui aumenta de tamanho ou diminui, fazendo com que esse balãozinho fique mais achatado ou mais alongado. Essa distorção a gente vai ver que chama efeito de Antellen. A gente já está quase fechando, tá, gente? Ó, aqui eu tenho alguns exemplos, né? São vários exemplos de octaédrica, os compostos maiores ou menores, tá? E todas elas são octaédricas e compete a você enxergar o quê? Enxergar quando que está ocorrendo cada caso, ok? Se vocês olharem aqui, ó, nessa ligação, não sei se vocês estão vendo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão vendo? É meio difícil de ver quando está nesse formato, é mais fácil enxergar quando está no plano. Mas a gente tem que acostumar a vista também. Ó. Assim fica lindinho, né? Com ligante assim fica lindo. Facinho de ver a beça. E existem os números de coordenações maiores que 6, tá? O maior que eu conheço é 12, mas eu, sinceramente, tenho a maior dificuldade de enxergar. Geralmente, quando o número de coordenação ele é muito grande, o ligante ele é grande e ele faz mais de uma ligação. Quando ele faz mais de uma ligação com o composto, a gente fala que ele é multidentado, ele pode ser bi ou tridentado. Ok? Então, aqui tem vários motivos de ocorrer, tá? Aqui mostra a estrutura aqui para número de coordenação 7, aqui número de coordenação 8, tá? 9. Então, são estruturas muito complicadas e não faz parte do escopo do curso. Eu só mostrei que existe, tá? Aqui mais aparece esse complexo antiprismático planar que eles falam. Ele tem uma base planar aqui e em cima um prisma. Tá? Não é uma pirâmide, né? Porque eles são vários lados em cima. Então, esse aqui é o mais comum. Os outros aparecem, essas estruturas são comuns, sabem o quê? Em catalisadores. Catalisadores têm estruturas complicadas assim. Por isso que são tão difíceis de entender. Ó, aqui continua aqui, ó. Esse aqui é o maior que eu conheço. Número de coordenação 12.
que é 12, deixa eu confirmar. 2, 4, não. Eu acho que é 12, deixa eu ver. 2, 3 vezes 4, 12, isso. Número de coordenação, 12. Então, são os mais complicados, tá? Eu não consigo entender direito. E eles são super difíceis de serem estudados. Aqui ainda fica mais fácil de ver, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais fácil de enxergar. Aí aqui já começa outro grupo, né? De término. Aqui outro, tá vendo? Geralmente essas estruturas são estruturas que são ou compostos de catalisadores, que são argilo-minerais, ou compostos naturais, né? Aqui é só um resuminho dessas estruturas. O que a gente vai mais ver é a tetraédrica e a octaédrica, tá? A tetraédrica e a octaédrica é o que a gente vai mais ver, mas pode aparecer outras estruturas. É importante vocês entenderem o seguinte, gente. Quando eu falo aqui da geometria para vocês, e essas matérias, ao final do curso, vocês vão fazer o ENAD. Eu até tenho umas questões do ENAD que eu costumo dar para os alunos fazerem durante o curso. Aqui não está dando direito, porque se eu colocar a questão do ENAD sem explicar, são questões mais complexas um pouco. Vocês vão ter uma certa dificuldade, porque a questão do ENAD, ele não vai te perguntar só a geometria. A geometria é um dos itens da questão. Então, ele relaciona interpretação de caracterização, ou seja, normalmente ele dá para você um espectro para você trabalhar junto, ele pede as reações que vão ocorrer, então são vários itens em um só, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não. Bom, a gente vai parar aqui, porque na próxima aula a gente vai começar a estudar a parte dos ligantes, né, que é essa aqui, e vamos trabalhar o nome dessas crianças, né? Tem que saber dar nome, não é? Qual é o nome de uma criança dessa? Tem que, como ele é muito complicado, tem que ter toda uma técnica para poder dar nome. E aí é onde eu vou trabalhar com vocês essa parte de nomenclatura e montagem da estrutura a partir dos ligantes. Uma coisa que é importante, gente, se ainda tem alguém com alguma dificuldade de nó, né, temos que trabalhar isso urgente, tá? Por quê? Porque a gente usa aqui, tá? E não pode errar o NOx. Se você errar o NOx, você erra o nome. Tá bom? Eu sei que, pensando em termos de avaliações que a gente vai dar aqui, na avaliação, eu vou fazer o quê? Vocês têm condições de consultar, mas vocês têm que pensarem para o resto da vida, né? Pô, toda vez que você for ler um nome lá, você vai ter dificuldade de entender do que se trata? Então, não tem condições, tem que saber, tá bom? Se não tiverem nenhuma dúvida, eu vou parar por aqui. Podemos prosseguir, então? Beleza, gente. Ó, um abração para vocês, se cuidem, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato, tá bom? Eu vou deixar o material de leitura de nomenclatura lá para vocês, tá bom? No AVA. Aí eu vou deixar disponível para vocês lerem para a próxima aula, tá? Talvez semana que vem a gente vá fazer as 2 aulas da semana. Vamos ver ainda, tá bom? Um abração. Tchau. Tchau.